Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, parada obrigatória do representante, do consultor da indústria farmacêutica que quer alcançar alta performance. Episódio 37, recebendo hoje Demetrios Mendonça, um camarada que me foi apresentado por um mentorado que eu tenho um carinho especial, apesar dele não ser muito bonito, que é o Leandro, é um cara que tem um coração maior do que ele e do qual eu tenho uma grande estima. Demetrios, é um grande prazer te receber aqui, cara, no Ponto de Encontro, para falar um pouquinho dessa carreira vitoriosa, a carreira brilhante que você construiu na indústria farmacêutica. Seja muito bem-vindo. Oi, eu que agradeço aí a oportunidade, né, o convite, né, fizemos aí uma conexão através de um conhecido em comum, né, como você citou, o Leandro, né, e para mim é um prazer muito grande poder estar falando um pouquinho aí sobre minha trajetória na indústria farmacêutica, que se mistura também um pouco com a minha vida, né, porque praticamente toda a minha carreira profissional foi construída, né, dentro da indústria farmacêutica, dentro do mercado farmacêutico. Muito legal, cara. A gente vai falar um pouquinho, as pessoas poderem te conhecer. E o Leandro, cara, eu fico impressionado porque o Leandro é um cara que ele tem contato no Brasil inteiro. É um cara que vive o networking de verdade, cara, e de uma maneira espontânea. Eu já tive a oportunidade de encontrar com ele duas vezes pessoalmente. E, cara, é um cara que tem uma energia assim que a gente fica leve do lado dele. É impossível ficar sem rir com ele, né? Você que Isso conhece é há mais verdade. tempo pode dizer com muito mais propriedade. Já nos conhecemos bastante tempo, né? Já tem pelo menos uns 20 anos aí de convivência aí, pelo menos. Pois é, essas amizades que a gente faz são muito importantes na indústria farmacêutica e faz uma diferença muito grande na nossa jornada, né? Ô Demetrios, eu queria, como para a gente começar aí esse bate-bola, essa conversa aqui hoje, você pudesse fazer sua breve apresentação para que todo mundo aqui possa conhecer um pouquinho da sua história aí, essa trajetória que você construiu na indústria farmacêutica. Falando um pouco assim, né, sobre o aspecto pessoal, que eu acho que é importante a gente também falar um pouco de quem somos nós, né? Não é só o profissional, né, como pessoa, né? Eu sou casado, tenho três filhos, inclusive um dos meus filhos, que é o mais velho, que está com 29 anos hoje, também, né, ingressou na indústria farmacêutica aí há pelo menos uns 8 anos. É, Que o Leandro bacana. que o Leandro, que é nosso amigo aí em comum, o Leandro conheceu meu filho pequeno ainda, né? Meio adolescente e tal. E hoje ele tá também ingressou no mercado farmacêutico, como eu falei, há aproximadamente uns 8 anos. Né? Os meus outros filhos ainda são normais, ainda não entraram nesse segmento. Eles têm juízo Mas, ainda, têm juízo esses por meninos enquanto, por ainda. enquanto. Mas foi natural, tá? Não, não teve nenhuma forçação de barra, não. Não é igual o pai que força o filho a ser torcedor de um time, não, né? É, Mas eu ingressei na indústria farmacêutica. Como eu falei, a minha vida profissional meio que se misturou, né, com a indústria farmacêutica, porque a maior parte da minha vida, né, minha carreira foi dentro desse segmento. Eu ingressei em 95, comecei como estagiário, né, fiquei por quase 2 anos como estagiário. Foi um momento assim diferente, né? Porque era um segmento que eu só ouvia falar. E é engraçado, tem uma curiosidade em relação a isso, porque eu tive amigos de infância na época que eu morava em Brasília. Eu morei em Brasília um período da minha vida, em que os pais desses meus amigos de escola eram representantes da indústria. E interessante, cara, que muitas vezes os colegas levavam caneta, levavam bloquinho, né? E era até uma coisa que chamava muita atenção, né? Com o nome dos remédios. Na época, acho que não tem nem problema de falar podia. sobre isso, era do Cibalena, né? Na época da Cibalena. E aí levava para a escola para a gente fazer as anotações e aquilo já chamava atenção. E depois que eu entrei na indústria, eu fui lembrar desses fatos, né? Porque muitas vezes você acha legal, mas acaba esquecendo, né? Eu era pequeno ainda, tinha uns 8, 10 anos de idade. E, coincidentemente, depois de alguns anos, eu entrei no segmento farmacêutico. E aí, a partir desse momento, né, fui promovido a representante, e aí tive a oportunidade, né, de evoluir dentro do mercado, né, passando por outras funções. Fiquei 15 anos como representante, depois fui promovido a gerente distrital, depois de praticamente 15 anos, 13 anos como gerente distrital, fui para a área de gestão de contas, que é
a função hoje que eu exerço aí dentro do mercado. Não, show de bola. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa carreira, mas a primeira coisa que me chama a atenção é como que um economista veio cair na indústria farmacêutica. Eu já vi turismólogo, tenho mentorado turismólogo, já vi bacharel em direito, serviço social, economista não é tão comum, não. O que, que te chamou a atenção nessa danada da indústria farmacêutica para você vir caçar e ficar tanto tempo, né? Não é só vir, e vir e permanecer durante muito tanto tempo. É, é. Não, interessante que o próprio curso acabou me oferecendo a oportunidade de entrar na indústria, né, farmacêutica, porque eu fazia a faculdade de economia, que na verdade, talvez você vá saber, vai lembrar um pouco desse movimento, né? A minha geração tinha uma apreciação em trabalhar em banco, em ser bancário, né? E aí tinha aquele glamour, né, de quem trabalhava no Banco do Brasil, na Caixa Exatamente, já falar Econômica, agora, porque né? eram os mais cobiçados, era quem Pois era é, gerente do Banco pois, do Brasil. pois é. E como eu morei em Brasília, lá tinha um número grande de funcionários públicos e tal. Então, já desde jovem, assim, um pouco da adolescência, isso já chamava atenção de querer trabalhar em banco, né? E acaba que o curso de economia vem um pouco por isso, né? Foi o que me chamou a atenção. Mas aí, durante o curso, eu tinha um colega de faculdade que trabalhava na indústria farmacêutica, foi meu padrinho, né, dentro do mercado, e esse colega publicou, na época não era como hoje, né, que tem vínculo, já tinha CEE e tal, etc., mas na época ele anunciou lá num quadro da faculdade, né, uma vaga para estagiário na indústria farmacêutica. E aí me chamou a atenção, eu já tinha um entendimento raso, né, sobre o que era o mercado, mas não tive a oportunidade de conversar mais com ele, me aproximei mais dele e tal. E aí fiz o processo. Na verdade, eu acabei fazendo o processo em duas oportunidades. Na primeira eu não passei, numa segunda oportunidade eu já estava um pouco mais experimentado ali com as entrevistas, etc. E acabei ingressando como estagiário em 95. E aí fiquei por praticamente 2 anos, mas o motivo, né, da pergunta que você me falou, né, de vir, foi o fato de que foi uma oportunidade para aquele momento, e eu te digo que eu não me arrependo nem um pouco, né, assim, eu tenho colegas, amigos até hoje de faculdade, né, que já trabalhavam em banco, inclusive, nessas épocas, e te digo que o prazer, né, do trabalho, o desafio do trabalho na indústria farmacêutica, o próprio desenvolvimento que a gente vai ganhando ao longo do tempo, imagino que tenha sido, se não melhor ou maior, mas diferente daquilo que eu buscava num primeiro momento, né, ou idealizava, né, como ainda adolescente ou um estudante de economia, né, para trabalhar em banco, né? Exato. A vida nos causa essas surpresas, né? Essas É, pegadinhas aí que a gente tem um plano. Eu lembro quando eu fui entrar na faculdade também, eu não sabia o que eu ia fazer. Comprei, era um livro que você comprava de todas as profissões que tinham, né? Aí você ia estudando ali, eu falei, cara, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Aí, como eu não conseguia descobrir nada, eu falei assim: você é administrador, porque o administrador pode ser todo. Você quer trabalhar com venda, você trabalha com venda, você trabalha com sim, pessoal, você trabalha, você quer trabalhar com financeiro, você trabalha. E eu cheguei na administração. E na indústria farmacêutica foi de paraquedas, porque eu estava desempregado e qualquer coisa é melhor do que estar desempregado, né? Foi aí que eu caí na indústria farmacêutica, lá em 2010, um amigo de faculdade, quando ele me perguntou: Ih, você quer entrar na indústria farmacêutica? Eu falei assim: meu sonho, fazia ideia do que fazia, era melhor que estar desempregado. Aí foi assim que eu entrei. Então, cada um tem sua é, história, né? Mas não deixe de, é. depois que a gente entrar, se apaixonar pela profissão e Ah, não querer tenha dúvida, permanecer não nesse tenha dúvida, mercado. tenha dúvida. Eu não vou dizer a você que eu sonhava ou idealizava vir para o mercado farmacêutico, mas sem dúvida, até analisando, né, hoje os mercados, inclusive esse mercado de bancos, etc., né, é um mercado muito mais tiveram muitas fusões, e hoje você tem aí uma meia dúzia de bancos, especialmente quando você olha para o Brasil, né? A não ser que a pessoa vá para o mercado financeiro, né? Busque outros caminhos, aí sim, aí você tem um mercado um pouco mais ampliado. Mas se você analisa
só o trabalho, né, do bancário ali, mesmo que ele consiga galgar outras funções, mas ele tem poucas opções no mercado, né? Não tem muitas. Exato. E tem ficado cada vez mais restrito esse mercado, até mesmo pelos aspectos digitais, né? Outros bancos entrando, que difere bastante do nosso mercado farmacêutico, Sim. que tem essa necessidade de a gente estar ali à frente por causa de várias legislações aí que amparam a profissão. E me fala uma coisa, Demetrios, lá no início da carreira, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou ali nesse começo de carreira? Eu lembro que uma das dificuldades maiores minha foi falar o nome dos medicamentos. Quando foi falar etinistradiol a primeira vez, mas enrolava a língua que não saía de jeito nenhum. Eu acho que esse é de praxe, né? Eu acho que não muda quase para ninguém, né? A não ser que a pessoa já tem uma formação, né, como farmacêutico, por exemplo, né? Exato. Que aí acaba já tendo uma certa familiaridade, mas no início foi bem desafiador. Interessante, assim, o que eu tive menos dificuldade foi na questão de relacionamento interpessoal. Eu acho que já é algo que você pode trazer, e eu acho que a parte relacional ela foi mais natural, mais tranquila. Mas, assim, é interessante, né? E uma das coisas, eu até vou fazer um comentário aqui, acaba sendo um parênteses, né? Eu queria muito elogiar o trabalho que você desenvolve, Elber, porque é importante que as pessoas entendam que, apesar de hoje a indústria farmacêutica oferecer, né, um salário justo, até acima da média do mercado, ofereça condições de trabalho muito boas. Eu acho que as empresas, de um modo geral, sejam elas multinacionais ou nacionais, elas hoje têm um patamar muito parecido, né, em termos de condição de trabalho. Exato. Isso é algo muito valioso, né? Digo, não só como profissional, mas o que oferece, né, em termos de aspecto de benefício, que impacta a tua família diretamente. É, Mas a gente também tem que trazer a realidade do quanto que também o representante, o propagandista, que seja, né, qual o termo que a gente vai utilizar, a gente tem uma cobrança também muito grande, né? Exato. E a gente tem que cumprir uma série de KPIs, né? Seja ele por metas de venda, de visitação, e quem é responsável, quem vai atrás mesmo, eu acho que não, a gente pensando, claro, com o passar dos anos, foram ocorrendo dificuldades de maneiras diferentes, né? Talvez o profissional médico, o farmacêutico, os stakeholders de um modo geral, talvez fossem um pouco mais receptivos no passado, talvez hoje a dificuldade, talvez até pelo número de pessoas, né? Ou pelo tamanho assédio que esses profissionais acabam sofrendo, mas você vai tendo uma complexidade do mercado, tanto que em alguns momentos, quando você conversa com algumas pessoas, a gente fica lembrando assim, poxa, a gente era feliz e não sabia, né? A gente reclamava disso, né? Era muito mais fácil, né, de a gente fazer contato com o médico, de fazer 10, 15, 20 visitas, e hoje a dificuldade que a gente tem para conseguir fazer isso, chega no consultório, lá tem 10 representantes para falar com o mesmo médico, né? Então, assim, são algumas dificuldades e para mim isso era complexo porque estava todo mundo junto ali, disputando o mesmo espaço, muitas vezes já tinha um concorrente ali que você tinha um produto, né, que concorria diretamente, e aí o cara ficava observando, né, o teu trabalho, que é bom por um lado também, porque abria porta em outras empresas, né, se você desenvolver um bom trabalho, mas assim, para mim talvez essa tenha sido uma das maiores dificuldades quando eu ingressei no mercado, né? Pela cobrança que existia, talvez não ainda como estagiário, mas depois quando eu fui promovido a representante, né? Mas eu acho que até a etapa, né, do período como estagiário talvez tenha ajudado a conseguir encarar, né, esses desafios, talvez com um pouco mais de tranquilidade depois de um tempo. E aí, obviamente, conforme você vai ganhando mais experiência, você vai conseguindo absorver com mais facilidade esses desafios, né? Com certeza. Eu brinquei do nome, é uma dificuldade grande, né, no início para a gente que vem de outras áreas, mas eu me recordo que eu brinco, né? E a pessoa que os 3 primeiros meses não pensa em desistir, alguma coisa de errado tá. Porque eu chegava mais cedo, tinha dia que eu almoçava, tinha dia que eu não almoçava, eu ia almoçar 2, 3 horas da tarde.
era um dos últimos aí do setor e não conseguia entregar os KPIs. Eu falo É, assim, cara, eu sou muito é. incompetente. O cara chega depois, o cara almoça na hora, o cara sai no horário e tá lá e eu aqui que nem uma mula. Mas como eu estava vindo de um ambiente que eu tinha, né, numa situação de desemprego, eu falei, cara, não tem coisa pior que o Não, tem desemprego. que encarar isso Isso com. abraça e vai. É, Depois de 3 meses, as coisas vão se ajeitando, né? vão, vão, E vão. as coisas foram acontecendo naturalmente. Mas muitas das vezes eu sou um defensor aí que eu vejo uma glamorização do trabalho do representante. Muitas vezes as pessoas compram essa ideia e não tem nada de glamour, né? As mulheres aí Não, é com não tem. salto alto, mas tendo que andar Sim, bastante, com uma sim. pasta ali para poder carregar. Os homens também, a gente brincava que antes, seja lá em Vitória, seja aqui em Montes Claros, a temperatura, que é uma coisa que atrapalha Temperatura alta. bastante Sim. por causa aí. Então, tem seus desafios, nada é de graça aqui. É uma carreira promissora, é uma carreira que dá para você crescer bastante, mas que tem seu preço, né, Demetrios? Não tem nada de É, graça sem aqui. dúvida. Não, você tem muitos ganhos, mas você também tem muita coisa a oferecer, né? Você tem que sacrificar. Hoje em dia até alguns aspectos mudaram um pouco, né? Eu já viajei em dia de aniversário de filho, em aniversário de esposa, de familiar, né? Por causa de reunião. Isso aí já aconteceu, né? Mas eu também não via isso como um grande problema. Mas assim, para quem está acostumado com um determinado padrão, né? Até acha isso, né? Fala assim, poxa, mas isso é muito difícil, né? Pô, tem que ficar longe da família, tem que viajar, ficar uma semana fora, né? Tem essas coisas também, né? Faz parte, Mas eu né? vou Não te tem dizer, jeito. mas eu vou te dizer que não existe glamour, mas existe também um retorno em termos de desenvolvimento que é muito grande, né? Que a gente vai conversar Com mais à certeza. frente aí de tudo que eu tive a oportunidade de ganhar, assim como você teve também no período que você ficou. Exatamente. E uma coisa que me chama a atenção na sua carreira, quando a gente conversou e eu fui dar uma olhada lá no seu LinkedIn também, é que você fez vários movimentos de carreira ao longo da sua carreira, você fez vários movimentos, né? E uma das coisas que eu recebo muitas dúvidas aqui de pessoas que me perguntam, os mentorados, as pessoas que eu converso, é como avaliar se esse movimento faz sentido ou não para a minha carreira. E eu queria que Uhum. você, assim, como que você avalia se aquela movimentação está alinhada aos seus objetivos de carreira? O que que você leva em consideração para buscar uma transição aí durante essa carreira? O que que você levou em consideração e leva ainda hoje? É, é óbvio que uma determinada etapa da minha carreira, eu me tornei uma pessoa mais inconformada, né? Eu acho que eu me preocupei nos primeiros anos como representante em consolidar o conhecimento, conhecer exatamente meu espaço, o que eu podia desenvolver e tentar fazer dentro da função que eu exercia. Eu era um representante, queria ser o melhor representante que eu poderia ser, né? E aí, obviamente, que o inconformismo está um pouco ligado em você se desenvolver dentro da própria função, né, no primeiro plano, e depois você expandir isso quando você deseja, né, buscar outras funções dentro do segmento. É, como eu falei, eu fiquei praticamente 15 anos como rep, né, e foi muito importante essa construção. Pelo menos na minha cabeça foi muito importante eu viver o que eu vivi, tive experiência em algumas empresas, culturas diferentes. Acho que passa um pouco disso também, tá, Wilber? Se fosse sugerir para alguém, isso eu falo para o meu filho, mas você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Eu falo isso para o meu filho também, né? Mas eu falo isso com outras pessoas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas mais jovens que ingressaram na indústria há menos tempo. E a sugestão seja inconformado, mas tenta se consolidar onde você está, aprender tudo que você pode aprender, desenvolva o máximo que você puder, tenha o maior número de conquistas possíveis onde você está. E aí você vai tendo tempo para planejar a próxima etapa, né, dentro da sua carreira. É, eu trabalhei em algumas empresas, né? Então eu trabalhei com linhas diferentes. Num dado momento, quando eu entrei na indústria, a indústria era muito generalista, né? Hoje ela segmenta muito mais do que segmentava há quase 30 anos atrás, né? Então, depois eu consegui trabalhar mais voltado para uma linha de ginecologia,
depois comecei a trabalhar com mais força numa equipe de saúde do homem, depois ingressei para a linha de oncologia, e aí, coincidentemente, no ingresso para a linha de oncologia, eu também acabei, já era gerente distrital, mas acabei assumindo a posição de gerente distrital já numa linha de especialidades, né? E depois fui ser gerente de contas, que é uma posição mais recente, né? Eu estou há pouco mais de 2 anos. E aí, essa construção de você tentar experimentar. E tem uma questão também que eu acho que é importante até falar, né? Estou falando sobre a minha ótica, né? Não vou dizer que essa seja a realidade, mas eu me movimentei nos meus melhores momentos. Então, por exemplo, quando eu fui ser gerente distrital, quando eu fui para a função de gerente distrital, eu estava vivendo um excelente momento como representante, ganhando prêmios, sendo reconhecido, mas eu queria esse outro passo para a minha carreira, né? Eu já tinha, obviamente, uma afinidade, né, com liderança, e aí a questão da liderança não está ligada diretamente a você ter a posição, mas o quanto que você, na verdade, consegue agregar para o seu grupo de trabalho, né, para a tua equipe. Então, eu exerci uma certa liderança para a minha equipe, mas era natural. Era de poder colaborar com a pessoa, incentivar quando ela, de repente, não estava tão confiante em fazer algo. Eu acho que isso acabou me ajudando também, né, quando eu fui fazer, obviamente, o processo, a ser promovido. E num dos melhores momentos meus como gerente distrital, uma linha de cardiologia, apareceu oportunidade para ir para a linha de especialidades, e aí eu já estava pelo menos há uns 4 ou 5 anos como gerente distrital na linha de cardio, e aí apareceu essa oportunidade e eu também me candidatei um dos meus melhores momentos como gerente distrital na linha de cardiologia. Por quê? Eu tinha história para contar, né? E também para quando você vai conversar, né, com o recrutador, ele entender que a tua motivação não está ligada só às suas conquistas imediatas, mas o que eu quero conquistar também um pouco mais à frente, né? De conhecer algo novo e aí poder também não só contribuir com as pessoas, mas você também poder sugar das pessoas que estão ali no bom sentido, né? Sugar das pessoas para você também ampliar a sua capacidade de entendimento sobre outros negócios, de evolução mesmo, dentro daquilo que você idealiza, assim, né? Ah, quero para o mercado de especialidade. Ah, mas espera aí, eu tenho que ler alguma coisa um pouquinho antes, estar bem. Primeiro, estar bem onde eu estou. Estruturar um pouco aquilo que eu desejo, porque na hora que você vai chegar lá, você não vai chegar cru. Ah, não, peraí, vamos ver qual é. Não é assim, né? E aí eu acho que isso, de uma certa forma, acabou me ajudando bastante, né, nessa mudança, nessas mudanças, né, de posição. E a mesma coisa valeu por último agora, mais recentemente, quando eu vim para a linha de gerência de contas, né, onde eu consegui também pegando um pouco da bagagem que eu já tinha de liderança, porque na gerência de contas eu não lidero ninguém diretamente, mas eu interajo com todo mundo, com várias áreas, área de acesso, áreas internas, marketing, e você leva projetos para dentro da empresa. Então, você precisa, de alguma forma, tentar movimentar essas pessoas, né? Então, então eu acho que toda a construção ela veio, mas ela já tinha uma base já, né? Já existia uma base construída e o restante foi só sendo ampliado, né? Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido. Não, maravilha. Eu vejo esse ponto que você está trazendo do inconformismo como uma coisa que a gente tem que buscar mesmo, esse conformismo com a situação e principalmente em lutar contra a tendência do nosso corpo de ir para o status quo, do conformismo da zona de conforto. A gente tem que lutar com isso a todo momento porque é involuntário. Então, se a gente não coloca um ponto de atenção ali, a gente acaba entrando nesse ciclo sem perceber, e ele é extremamente perigoso. Eu quero fazer uma pergunta agora, dividindo em dois pontos. O primeiro ponto é que foi a sua primeira promoção quando você saiu de rap para gerente distrital. Isso. Como que surgiu o interesse pela liderança, que muitas pessoas querem hoje, essa migração para a liderança, muitas vezes sem saber se é o momento, se não é. Como foi? Foi da sua gerência que trouxe para você ou você que levou para a gerência? Não, não, não. Partiu de mim. E já era uma coisa que eu já vinha buscando há algum tempo. Vou te dizer que de quando surgiu o interesse até eu ser promovido, devo ter levado aí pelo menos uns 4 a 5 anos aproximadamente.
Legal. E né? como que foi essa conversa para demonstrar esse interesse lá? Como que você fez essa conversa com o seu gestor na época? É, já existia, na verdade, assim, um feedback sobre justamente o meu comportamento, a maneira com que eu buscava influenciar os colegas, o suporte que eu dava a esses colegas. Então, existem vários exemplos assim de pessoas que dentro da equipe, né, acabam assumindo alguns papéis naturalmente, né? E eu acho que no meu caso foi muito em cima disso. Então, dentro de alguns feedbacks que eu tinha do meu gestor, ele falava que de fato eu tinha, né? Obviamente que eu manifestei meu interesse e ele concordou naquele momento em me apoiar de que eu poderia me desenvolver. É até interessante a gente falar isso, né? Eu ainda sou de uma geração de que a gente construía mais as coisas. Hoje, essa geração mais nova, ela é mais rápida, né? Sobre todos os aspectos. E aqui não é juízo de valor. Eu acho até que é interessante porque quando a gente combina, né, esse modo mais conservador e esse modo um pouco mais, vamos dizer, empreendedor, digamos assim, né, eu acho que dá uma liga muito boa, né? Para mim, na época, eu precisava dessa construção e é para mim mesmo. Não era porque, meu gestor falou. Não, eu sentia que eu precisava amadurecer como ser humano, né? Porque eu acho que a liderança também exige um pouco disso. Seu Com amadurecimento como ser certeza. humano, como você vai lidar com o outro. Tem que gostar de gente, não tem como você não gostar de gente e querer ser líder. Acho que isso talvez seja o básico, né? Porque não é só uma questão de, pô, o cara lidera, o cara puxa as pessoas e tal, mas você tem que ter empatia pelas pessoas, né? E com o tempo também, as empresas foram vendo a importância de desenvolver cada vez mais, né, as competências de um líder, não só baseados na capacidade que ele tinha de chegar e incentivar as pessoas, né? Tem outros aspectos que têm relação com a liderança, empatia é uma delas, né? Uma boa comunicação, né? Então, isso você não pode deixar de lado. Eu acho que nisso eu tinha. Só que aí eu comecei a ler livros, participar de alguns fóruns, né? Que eu acho que isso foi sendo uma construção que naturalmente foi me dando um pouco mais de confiança, né? Tanto que na época que eu fui promovido, eu peguei praticamente a metade da equipe que já era minha, né? Que eu já era como representante, né? Legal. E aí você muda um pouco, não é que muda a relação com as pessoas, mas você, apesar de ser amigo das pessoas, né, você já tem um relacionamento com elas, né, as pessoas vão ter que entender que você vai precisar cobrar determinadas coisas e isso tem que ser claro para todo mundo, né? Não é que você tem que ser melhor ou pior, do que você vai chegar, Elber, você tem que fazer isso aqui porque eu quero, porque eu estou mandando que eu sou seu chefe. Não é isso, né? E as pessoas vão precisar separar também essa relação, de saber o seguinte: estou te fazendo uma cobrança, mas uma cobrança necessária para que as coisas andem da maneira com que a gente precisa para entregar o resultado que a gente é pago para isso, né? Para entregar um número para a empresa, né? Com certeza. E é desafiador, né? As pessoas que são promovidas dentro do próprio time, elas falam que há um desafio maior ali. Eu, quando eu fui promovido, eu peguei um time que eu desconhecia, praticamente todo o time, era uma linha nova. Então, tive esse facilitador. Mas eu me vejo algumas coisas que você fala, Demetrios, que como é importante é a gente poder é, vir atrás de relatos de profissionais. Porque quando eu fui promovido, eu fiz o trabalho inverso. Eu não investia porque eu morava no interior naquela época, não tinha as facilidades de hoje você fazer. Eu poderia ter feito, sair da minha Ah, zona de conforto, mas preferi ficar na minha zona de conforto. E quando eu fui para a liderança, eu vi que me faltavam ferramentas para lidar com o meu time. sim. Principalmente porque eu vim do exército, então, no primeiro momento, a minha forma de liderança e o momento que vivia a própria empresa foi muito no ferro e no fogo. Ferro no Só que eu fogo. percebi que aquilo ali não tinha uma durabilidade de resultado. E eu tive que mudar no meio do processo para me tornar um líder de verdade, que naquela época eu estava sendo um chefe. E eu Um fui atrás de chefe. ajuda, fui atrás de cursos, de formações, e aí Sim. teve a virada de chave na minha relação com o meu time. E eu lembro que tinha uma representante do meu time, né, Metz, que os 2 primeiros anos nossa relação era conturbadíssima. Era, assim, bem conflituosa. E Aham, aham. depois, quando teve a mudança e eu saí, né, ela permaneceu na empresa, ela falou assim: Poxa,
você se tornou outro homem. E depois, ela já veio, depois desse processo, e já fez uma mentoria comigo. Hoje ela está no mercado, e a Ó, gente tem uma relação para muito você ver. saudável. Então, você vê que esse amadurecimento, ele deixa frutos, ele deixa marcas, né? E a gente Sim, precisa. Então, sim. eu preciso estar todo momento fazendo uma leitura de como eu estou sendo líder, no caso, como você falou, para eu ajustar as demandas, as necessidades do mercado hoje. É aquela situação, né, Elber? Você tem a educação formal, né? Você vai lá atrás de cursos, né? Você hoje, então, vamos dizer que esteja mais fácil, né? Porque hoje a gente não precisa nem ir presencialmente, né? Em fazer um curso, a Exato. gente consegue conteúdos online de excelente qualidade, inclusive até você gastando pouco ou quase nada, né? Na época, um pouquinho antes de eu ser promovido, eu entrei e fui fazer uma pós em RH, fiz uma pós em RH com gerenciamento de conflitos, né? Administração de conflitos, já pensando, obviamente, na possibilidade de ser promovido. Mas, assim, apesar da educação formal, o dia a dia, a convivência com as pessoas é que vai muito Derrete. dentro disso que você está falando. Né? E a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai errar, a gente vai acertar. Talvez, assim, o que, que vai dizer você como líder está diretamente relacionado ao quanto que você é capaz de fazer uma autoavaliação, aceitar um feedback. Eu te digo assim, até um feedback que pode parecer pouco construtivo, você vai tirar alguma coisa daquilo ali, né? Que eu acho que pelo menos traz você para uma reflexão. E eu sei, cara, assim, eu tenho toda a tranquilidade em dizer que eu errei bastante, errei muito, assim, né? Mas pelo menos uma coisa eu posso te garantir, assim, é, eu acho que das pessoas que trabalharam comigo, nenhuma delas vai dizer assim, poxa, mas Demetrios não foi uma pessoa transparente comigo, honesta, porque eu procurava falar tudo aquilo que eu sentia, né, e etc. Talvez eu errava em alguns momentos o como eu falava, né, porque você precisa saber dosar com o Tá perfil da bom, pessoa, perfeito. entender, né, o momento dela também. Então, mas isso aí foi um processo também que eu fui ganhando corpo. É que eu estou te falando, até o fato de você gerenciar pessoas que já eram suas amigas anteriormente é desafiador. Parece que não, mas é. Com certeza, Por é quê? muito Você mais vai do falar que assim, você pegar um do time que com uma pessoa que você não. desconhecido. Exatamente. Porque É, você precisa. Não é que é separar as coisas assim, mas também depende muito do outro, como o outro interpreta, né? Porque a pessoa pode achar assim, pô, o cara sempre foi meu amigo, agora, pô, tá me cobrando determinadas coisas que não tem nada a ver e tal. virou a Pode acontecer casaca, isso. agora tá aqui se achando. Não é fácil, Mas não, não é assim, brinquedo. mas assim, eu vou te dizer que, que esse processo ele é natural e necessário a gente passar, né? Não, Exato. não, não tem As como você pessoas têm achar hora que que você não confundem vai. as coisas, exatamente, Demetrio. As pessoas têm hora que confundem as coisas, que pouquíssimas pessoas elas têm algum comportamento com a intenção de ofender, humilhar a outra pessoa. Muitas vezes é uma coisa inconsciente que ela nem percebe, ela tem noção do comportamento dela. É difícil a pessoa falar assim, cara, eu vou fazer isso aqui para poder lascar, para poder É, atrapalhar, é, para não usar uma outra palavra mais feia. Então a sim, gente tem que ter esse discernimento de entender o que que o outro, e a palavra que você usou anteriormente, empatia. Eu tenho que tentar é. me colocar no lugar da outra pessoa. Poxa, Demetrios acabou de ser promovido, ele está sendo cobrado agora pela posição, a responsabilidade, os desafios que ele tem na nova cadeira. Ele vai ter que mudar, é natural. Você agora é um E eu falo representante de isso, empresa Elber. e algumas coisas você não pode dizer mais, que você falava muitas vezes numa roda. Sim, não, e eu falo isso para os colegas, né, colegas meus, de representantes que trabalharam comigo, que foram promovidos. Eu falo isso sempre para as pessoas. Eu falo, né, quando alguém é mais crítico, né? Ah, pô, o cara foi promovido, mudou, não sei o que, não, não, não. Dá um tempo para a pessoa, para ela sentar ali na cadeira, para ela poder raciocinar ali, porque tem uma mudança de rotina, você tem é uma mudança de fato de função. Porque vamos pensar o seguinte: hoje eu sou um representante. Se eu melhoro de nível,
eu estou sendo reconhecido com mérito, mas eu vou continuar fazendo o trabalho. A mesma coisa, entre Talvez aspas. você seja um pouquinho mais exigido, porque, pô, se você é um representante sênior, né, a expectativa é que esse indivíduo seja uma pessoa que contribua mais com o grupo, já tem algumas competências, né, mais consolidadas de fato. Quando você muda de representante para um consultor técnico, por exemplo, já tem algumas mudanças, né? O representante ele faz menos um trabalho de consultoria do que o consultor mesmo, até pelo nome da função, né? Ele vai prestar uma consultoria para o médico, vai dar uma. Não que um representante não possa fazer isso, eu acho que muitos até fazem, né? Mas eu digo que talvez, dependendo da área, exija-se um pouco mais, na área de doenças raras, de biológicos, etc., você fazer esse trabalho. Então você tem que carregar tudo aquilo que você fazia e agregar mais um pouco, né, no suporte que você dá para o seu cliente. Quando você muda para uma função de gerente distrital, cara, muda totalmente, porque você agora não faz ali, você não é o executor, você passa a ser uma pessoa que vai ser um coach, vai ser um mentor em alguns momentos, né? Você vai ser até um Um psicólogo em pai, algumas tem um situações, pai, tem hora um que você é um pai pai. até, Então, muda muito. E a tua rotina é diferente. Você não faz o seu planejamento para você, você faz o seu planejamento para os outros, né? Porque você vai acompanhar o colega, né? Você vai conhecer, né, o dia a dia dele de trabalho, o que você pode apoiá-lo, etc, etc. Muda tudo, né? Porque antes dependia só de Muda. você, agora Só de depende do você. seu Depois time. não. É, Agora é, muda tudo. muda. Todo mundo que chega a postos mais altos da indústria sempre fala que a promoção mais desafiadora é de rap para GD, justamente por causa É, disso, é, esses é. desafios. Demetrio, logo depois, você já ficou um tempo, você já fez uma migração de gerente distrital do mercado retail para o mercado não retail. O Uhum. que te instigou, o que te influenciou e te motivou a buscar essa transição? E como foi a sua preparação para essa nova cadeira na sua É. carreira? Na verdade, eu já vinha fazendo uma certa leitura, né, da mudança que o mercado, da forma com que o mercado já vinha se movimentando, principalmente com produtos biológicos, né, o mercado de oncologia já estava vindo numa proposta de crescimento também, né, vindo com várias moléculas novas, e aí você vê, se a gente pegar os últimos 10 anos, foi o boom, né, no mercado de oncologia, né, você vê a quantidade de moléculas que mudaram a história de algumas doenças, é algo impressionante. Antigamente, um paciente oncológico levava, infelizmente, né, acabava vindo a óbito em no máximo 5 anos. Hoje você tem pessoas aí com câncer já com 20 anos de tratamento, se tornou quase que uma doença crônica, né? Estou falando de uma maneira grosseira, né? Mas Aham. é fato que hoje as pessoas vivem muito mais. E a indústria começou a pesquisar muito nesse sentido e eu vinha tentando acompanhar um pouco isso. Tive a felicidade da empresa que eu trabalhava, né, ter oferecido uma oportunidade interna para essa migração também, né? Não foi só a minha preparação, mas também houve um pouco da confiança, né, da empresa nos funcionários, porque praticamente todo mundo que participou do processo naquela ocasião eram pessoas internas. Então, isso também foi algo que eu vou te dizer que valeu também pela confiança da companhia na ocasião. Então, basicamente, Elber, teve uma combinação dessa leitura e de querer realmente um desafio diferente, de fazer algo diferente. De fato, vou te dizer que no o primeiro momento eu me senti como um aprendiz quando eu fui para o mercado não retail. Parecia que eu estava falando de outras coisas que não tinham nada a ver com a indústria farmacêutica, né? Que a forma de você comercializar, a forma de você lidar com alguns clientes eram muito diferentes do trabalho e da promoção. Obviamente que a promoção médica, ela não tinha, assim, na essência, tanta diferença. Mas você conhecer do mercado de acesso, público e privado, né? Você ter uma visão, né, de como é que funciona a dinâmica dentro das clínicas. E aí eu te falo não só de oncologia, mas também no mercado de biológicos é muito similar. É... Dificuldade de você conseguir a aprovação de uma medicação, porque se ela estava no rol, se não estava no rol,
né? Então, era um desafio, foram desafios e ainda continuam sendo, porque na essência não mudou tanto, que me trouxeram a falar assim, cara, eu preciso me dedicar mais a essa causa aqui, porque eu achei que sabia de alguma coisa, mas de fato eu não sabia de nada, né? Então foi bem impactante assim a mudança. Vou te dizer que foi bem impactante. A complexidade de algumas doenças também, dos tratamentos, né? Então isso aí tudo mexeu bastante comigo e aí toda vez que você se sente, né, mexido é a hora que você vai para cima mesmo, né? Quer dizer, você tem duas opções, né? Ou você recua ou vai para cima, né? Então, como eu não tinha muita opção de recuar, eu tive que ir para cima. Não, ótimo. Mas é interessante porque fica claro aqui para todo mundo, né? Porque se não fosse o seu inconformismo que você falou lá atrás, e essa preparação dessa leitura do mercado para se preparar É, antecipadamente, e uma entrega, porque se você não estivesse entregando também na sua cadeira coisas que você já falou, não, essa transição não aconteceria. E muitas não. pessoas no mercado hoje, eu vejo que elas querem a migração, mas elas não estão entregando, ou elas acham que fazer um curso simplesmente vai habilitar elas para poder fazer uma transição para o mercado do retail. E eu vejo, pelo que eu converso com gestores do mercado, e as pessoas que conseguiram conquistar essa transição, que não é assim como a grande maioria acha. Eu vejo hoje profissionais que têm 2 anos de indústria que não performam bem querendo migrar para o mercado no retail. Eu Não, acho que a gente tem que é, entender melhor algumas coisas para essa transição fazer sentido, né? é. Eu não vou dizer que seja impossível, né? Pode até acontecer, né? Se a pessoa de repente tiver um bom discurso, né? Ela pode até conseguir, mas eu acho bem difícil. Acho bem difícil. Eu acho que é por isso que lá no início, quando a gente começou a conversar, a questão do inconformismo ela é importante, né? De você querer sempre experimentar, né? Vivenciar novas experiências ali dentro do mercado, conhecer novos mercados, né? Por exemplo, você trabalha no mercado de cardio, você tentar trabalhar em outro mercado de ginecologia, ou pelo menos conhecer um pouco. Claro que eu estou sendo raso aqui, né? Mas na prática, quem está no mercado retail querer conhecer um pouco mais do mercado não retail. Só que se você não tiver na tua cabeça que você precisa estar entregando bem na posição que você está, ela é, quem está olhando, vai fazer o processo seletivo, que seja, ou você se credenciar para esse novo desafio, vai te dar muito pouco lastro para isso, né? A pessoa precisa ter essa construção não só mental, comportamental, né? Do dia a dia, de mostrar o interesse, de querer fazer algo diferente mesmo, na função que ela está, né? É de comportamento mesmo. Por exemplo, pô, eu sou um representante, né? Minha função aqui é ir lá visitar meu médico, fazer uma boa promoção, né? E conseguir convencê-lo e etc. Mas por que você não pode fazer um trabalho diferente e entrar dentro de um hospital, por exemplo, né, e descobrir alguma oportunidade com um produto que você promove para o médico? Estou falando de uma maneira muito rasa aqui, né? Mas mostrar esse diferencial, sabe? Por que não? Pô, de repente, se você fuçar lá, você pode ter alguma coisa ali que possa abrir uma outra porta que talvez a grande maioria não tenha visto. E isso até a gente vê com algumas pessoas isso acontecer. É claro que eu não estou falando que você vai fazer isso com qualquer produto, mas tem alguns produtos que têm esse perfil. Muitas vezes a própria empresa não tem essa estratégia. E você pode conseguir um nicho ali de oportunidade, ampliar a tua base em função disso, né? A mesma coisa é você desenvolver novos profissionais, novos médicos. Pô, eu tenho aquele cara que gosta, prescreve, etc. Mas você tem que convencer outras pessoas também. Por que não? Você ser uma pessoa que analisa, saber ali teu resultado, saber quem está te entregando mais, quem te entrega menos. Isso tudo, cara, é uma construção. Estou falando aqui, obviamente, que a gente está condensando aqui algumas informações, mas essas etapas elas precisam ser cumpridas. E aí eu tenho certeza que quem se dispõe a fazer dessa forma, a chance, né, que ela vai ter de conseguir, né, buscar outras coisas, e aí promoção, seja horizontal ou vertical, são muito maiores. Isso aí é inegável, Certamente. inegável. Isso aí, não tem como a gente querer fugir de umas coisas que elas são um caminho natural, né? Eu vejo que
quem quer essa migração para o mercado no retail, ele tem muitas oportunidades no dia a dia dele que ele simplesmente desperdiça. Como você falou, Sim, cara, o que que eu posso fazer? O que que eu preciso entender desse meu cliente, dessa conta aqui, esse hospital, ou dessa clínica, que eu posso desenvolver isso, algo para entender isso, melhor como entregar, isso, como ser mais assertivo na minha propaganda. isso, Porque muitas isso. das vezes, se eu só me preocupo em sair, entrar dentro do consultório e fazer a minha visita, eu estou preocupado só com KPI de É, MDV, eu não estou fazendo o meu melhor trabalho. Quais oportunidades eu estou instigando ali dentro daquela conta, daquele hospital, daquele consultório, para poder trazer novos negócios para a empresa? Eu sou pago para isso, né? é. Parece clichê, né, a gente falar determinadas coisas, né? Porque desde que eu entrei na indústria há 30 anos, praticamente, o que a indústria ela evoluiu no desenvolvimento das moléculas, evoluiu nos processos de trabalho que a gente tem, mas as avaliações que nós temos hoje na indústria, elas não são muito diferentes de quando eu entrei, provavelmente até de antes de eu ter entrado no mercado farmacêutico. Você tem os balizadores, que esse aí você tem que considerar como básicos. KPI é básico para o seu trabalho. Tem muito o que discutir, né? Você pode ser mais estratégico em saber quem são os médicos mais importantes, quais são as contas mais importantes, você investir mais seu tempo nesses clientes, ok. Ou daqueles que você quer desenvolver, ok, faz todo sentido. Mas os KPIs básicos a gente nunca pode deixar de considerar. E eu sempre estabeleço muito uma coisa, né, o Elber, que é assim, você vai lembrar disso porque você é administrador, o método chá, conhecimento, habilidade e atitude. Eu acho que isso resume muito, né? Não é um resumo, né? Mas eu digo, diz muito do que é o trabalho do vendedor e do representante dentro da indústria farmacêutica. Do profissional, não o representante, o profissional da indústria farmacêutica. Conhecimento é algo que você precisa ter. Conhecer seu mercado, seus concorrentes, né? Conhecer o produto que Produto, você está trabalhando, né? Que oportunidades você pode buscar em relação a ele. Habilidade é algo que algumas pessoas têm, outras, algumas, né? Pode ter algumas habilidades, como eu falei, a questão do relacionamento interpessoal pode ser algo que você já carregue, você só vai adaptando. Mas você também precisa ter habilidade para ouvir, para entender o seu cliente, né? É importante que você tenha isso também, né? com E certeza. uma coisa que a gente não pode nunca deixar de lado, para nós que somos vendedores, né? Eu estou falando nós, vendedores, que independente de onde você esteja, você está vendendo. É você ter atitude. Atitude para saber o que você quer, onde você quer chegar, né? O que você pode de fato ofertar ali para o seu cliente, entendendo ele, né, as necessidades, como eu falei, entendendo as necessidades dele, para você ser cada vez mais assertivo naquilo que você quer levar. E para a sua carreira também. A gente precisa ter atitude, né? Não adianta, assim, é claro. Se você, eu não vou dizer que eu seja diferente da maioria das pessoas, né? Também a gente tem aquele momento que você quer ficar na tua zona de conforto, que você não quer mudar muito, porque de repente o seu momento pessoal não é favorável, sei lá, por N motivos, né? Mas se você busca, quando você estiver no seu melhor momento, é a hora que você tem que ter atitude para querer mudar, explorar outros caminhos. E você também pode explorar esses outros caminhos estando onde você está, porque você vai ser reconhecido por isso, né? Poxa, o trabalho que o Elber tem como coach é um trabalho excelente e está cada vez melhor. Por quê? Porque você está tentando melhorar cada vez mais ou desenvolver cada vez melhor o seu trabalho, entendeu? E isso passa também pelo nosso. Exato. E sempre alguém está olhando, né? A gente acha que não, mas sempre alguém está de Sempre. olho na gente. Eu vejo muitos aqui, profissionais aqui, que não estavam buscando uma transição de carreira, mas a oportunidade veio atrás deles, eles acabaram Sim, aproveitando e fazendo uma transição de sim, carreira. Estavam sim, bem, mas surgiu algo melhor ainda. E a gente sim, não pode, de maneira alguma, fechar uma porta hoje. sim. Eu costumo dizer que sempre eu estou aberto para ouvir uma proposta. Se eu vou aceitar ou não, E é outra faz história. outros aspectos para eu tomar uma decisão, mas eu tenho que estar Você aberto para combina, ouvir. né, seu momento, né? Se aquele momento ali vai casar com o que você deseja, ou se você pode se dedicar como deveria se dedicar, né? Tem tudo isso também, né? Exatamente. E Exatamente. nunca vai ser a última oportunidade da vida, né, Elber? É importante dizer Com isso. certeza. Com certeza. Aquela oportunidade passou, passou, mas outras virão. Então,
é a questão da preparação antecipada, né, para as Isso aí, oportunidades. É isso que isso, não pode faltar. isso. Que eu vejo hoje como um grande problema aí das pessoas. Demetrios, recentemente aí, né, você fez uma outra movimentação, já com a posição de gerente de contas estratégicos, que é uma função, como você já falou, que agora é trabalhar sozinho, mas com um papel de relacionamento com várias outras pessoas. Qual foi o grande desafio dessa migração aí? De sair de uma equipe em que o resultado já não estava tanto na sua mão, mas no seu time, e agora voltar o resultado para a sua mão como grande É. responsável em gerar ali os negócios que a empresa confiou a você. Se eu disser que foi uma transição tranquila, fácil para mim, estou falando para mim, Demetrios, não foi. Por quê? Eu fiquei muito tempo na gestão. Então, assim, a minha organização toda era voltada para a minha equipe, né, para o desenvolvimento da minha equipe. Não é que o trabalhar sozinho fosse ruim, nada disso. De fato, foi até. Eu acho que eu consegui desenvolver outras coisas que de repente eu não tinha antes, né? Mas eu sofri um pouco mais nessa transição porque eu ainda era muito vinculado ao time, né? Sabe aquela coisa de você não conseguir simplesmente separar, né? Ó, acabei aqui minha função de gerente distrital e agora você gerente de contas, e não tenho mais relação com o time, digo direta, né? Daquele convívio tanto do dia a dia. Então eu sofri um pouco nesse aspecto. Mas aí depois, assim, eu consegui, é por isso que eu falei da importância que a função de um gerente de contas, a importância do relacionamento interpessoal do gerente de contas, que é daquela liderança onde que você vai instigar as pessoas no trabalho que elas já desenvolvem bem e eu entrar ali para apoiar, né, o desenvolvimento de um projeto, identificar ali um potencial maior daquela conta, coisa que talvez o representante não tenha nem tempo, né, o consultor não tenha nem tempo para desenvolver, e aí eu vou lá dar esse suporte para ele, né? A questão das próprias negociações que a gente tem hoje com os clientes, né, passa a ter, vamos dizer, com uma frequência um pouco maior, já é de um entendimento, porque o que acaba acontecendo? O mercado está muito voltado menos para o valor e mais para o desconto, né? O valor que eu digo do produto, né? E eu Uhum. acho que isso é uma culpa de todo mundo, não é? Não é uma culpa. O mercado, o sistema ficou meio que adaptado a essa situação, né? De, de desconto, de prazo, né? E as pessoas acabam não enxergando tanto o valor do desenvolvimento de uma tecnologia em que vai trazer um benefício para o paciente muito maior do que os outros tratamentos, né, ofereciam. Mas é um processo, né? E aí você tem aí a questão de o pagador quer reduzir o custo máximo que ele pode, o prestador quer ver se ele consegue se manter ali, digamos, saudável, né, na estrutura que ele oferece para um bom atendimento para os pacientes. Então ele precisa ter uma margem maior, né, ali de lucratividade. E não é só para o ganho, né, mas para de fato manter uma estrutura que seja compatível, né, dependendo do nível, obviamente, do atendimento. Então, a gente precisa entender todos esses aspectos, né? E, como eu falei, a interação interna, né, com o pessoal de marketing, da área médica, de acesso, de supply talvez nem tanto, mas o financeiro, né? Apesar de eu ser economista, mas eu não falo nada do financeiro, são eles que tratam mesmo, né? Mas o financeiro também, né? Porque para ver se as margens estão adequadas, né? Para a gente oferecer determinado desconto e tal. Então você acaba tendo que montar essa rede de uma maneira amplia um pouco mais essa rede do que você tem como você está numa função ali mais de demanda, né? Então eu acho que esses Uhum. aí foram os desafios que nesses 2 anos e meio aí eu acho que eu tive, né? Eu acho que ainda estou num processo de desenvolvimento, né? Confesso que algumas coisas ainda exigem, né, uma dedicação maior do que o habitual. Ainda não consigo ficar naquela zona de conforto, né? Para Ainda poder bem, resolver né? alguns Ainda problemas. bem. É, mas isso é uma coisa importante. Cara, o trabalho que a gente desenvolve, ele é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter isso na nossa cabeça também. A gente tem que ter problema para resolver. Quanto mais problema a gente tiver para resolver,
a gente vai se desenvolver por isso, porque você vai ter que pensar mais, buscar conversar com as outras pessoas para entender, pedir a ótica de outra pessoa, de quem está de fora, né? E a gente precisa ter tranquilidade e resiliência para suportar, né? Porque tem momento que é mais desafiador, outros menos, outros Exato. mais, mas é importante que a gente tenha isso na cabeça. É bom a gente ter problema. A gente não pode achar Eu ruim, não, a também gente tem que acho. achar é bom. É porque o problema muitas vezes nos faz agir, né? E a ação que É. traz resultado. Não tem jeito. Isso aí é uma máxima. Ô, Demetrios, quero fazer uma outra pergunta para você aqui. Já estamos chegando aí no final do podcast. Você tem uma carreira, são mais de 27 anos de indústria farmacêutica, e já viu muitas coisas, já teve na posição de rep durante muito tempo, foi gestor no mercado retail, depois no mercado não retail, hoje está como gerente de contas estratégicas. Durante essa vivência sua, quais as competências que você viu ali que eram essenciais e que marcavam? Se você fala assim, cara, profissional de alta performance, aquelas pessoas que eu convivi, aquelas pessoas que construíram uma carreira sólida, o que que elas tinham em comum que você poderia trazer para a gente aqui? Então, na posição de representante, até como eu falei, né, a metodologia do chá é a melhor, para mim, né, um balizador muito interessante, né, de como você pode desenvolver suas competências, né, que você tem a base ali de conhecimento, né, habilidade e atitude, e dentro desse contexto, algumas coisas que a gente já conversou um pouco, né, uma boa comunicação, uma boa escuta, em vários momentos, eu acho que vale muito mais a pena você conseguir coletar o máximo de informações para você ter um diagnóstico, para você resolver algo, do que querer ir lá executar e fazer antes de entender do que está acontecendo, né? E eu falo isso pensando assim, desde a visita de médico a médico, né, uma situação mais ampla, de uma clínica, um hospital, de você poder entender como é que funciona todo aquele mecanismo, para você poder saber que caminho que você vai seguir, né? Você vai ter que se planejar para isso, né? É, engraçado que quando a gente fala sobre essas coisas, né, parece um pouco clichê, mas disciplina é importante a gente ter, né? E eu falo disciplina aliado um pouco à questão do planejamento, né? A gente talvez a gente como representante, isso eu falo por mim mesmo, né? Fala, muitas vezes meu gerente chegar e falar, pô, mas você precisa planejar mais seu dia, planejar suas visitas, etc. Mas, cara, isso é importantíssimo, porque se você sabe para onde você vai, a chance de você conquistar o que você deseja é muito maior, né? Se você vai fazer algo só como uma simples execução, não que eu diga que seja simples, estou falando sim, mas não é simples. Só executar, você vai estar cumprindo com algo. E eu não vou dizer que você não vai poder colher nenhum resultado quanto a isso, mas talvez você tenha menos consciência ou menos entendimento do que você vai ser capaz de conquistar, Ou do né? que você poderia chegar a mais, né? Se você tivesse A um mais. entendimento mais amplo do É, cenário. é, Então, assim, é clichê, mas acho que isso é meio básico, né? Essa questão desse comprometimento, dessa ética no seu trabalho, de você se organizar realmente em relação a tudo isso. Já com relação à liderança, né? Eu acho que você precisa ter isso tudo também, precisa. A gente não abre mão dessas coisas, mas a empatia de lidar com as pessoas, ela tem um efeito muito grande. E como eu te falei, não é que eu fosse antipático, mas com o tempo você vai se colocando mais no lugar do outro, né? Entendendo um pouco mais aquele indivíduo. É... E aí, óbvio que é desafiador em que aspecto? Você, no papel de líder, você tem que estar mais aberto ao feedback. E você também entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está te passando. Se a pessoa te trouxer evidências realmente robustas ali, etc., você tem que levar em consideração. Porque não vai ser só porque o cara está falando que ele está com raiva de você ou porque ele está ressentido com você. Não é assim, né? Eu acho que tem uma questão ali muito importante de que você tem que ouvir como que você está impactando naquela pessoa
e a mesma coisa você vai expor isso para ela também, né? Eu digo numa relação mais one-to-one, né? Mas no geral é isso que tem que ser, né? Eu acho que a indústria também passou a exigir muito da gente. Acho que o mercado profissional, de um modo geral, independente do segmento, mas a questão da resiliência, que é algo que está sendo muito falado, né? E da própria inteligência emocional, né, cara? Porque é, você precisa saber se adaptar às mudanças que hoje o mercado também está trazendo, né? A gente está falando de carreira, está falando de um monte de coisa, mas nesse meio todo aí, o mercado ele veio mudando, né? Ele foi mudando e bastante, em vários aspectos, em algumas exigências, com a vinda de novas tecnologias, exige um pouco mais do conhecimento, da profundidade. O cliente passa a exigir mais de você também, porque ele tem uma expectativa um pouco mais alta do seu conhecimento, do que você está levando para ele, né? Ele não quer mais um propagandista que decora ali, né, um visual aid ou um material, né, como existia no passado, e você fala aquilo tudo para ele. Hoje o médico também tem internet. Você vai levar um lançamento para o médico hoje, ele já pesquisou algo, já recebeu informação, porque ele tem assinatura das principais revistas aí É. científicas, né? E o próprio Participa de paciente, vários muitas vezes, congressos. também já foi no Dr. Google e Já já está foi no indo, doutor. ou É isso alguém aí. já me É isso aí. trouxe, então É, é. traz uma complexidade maior hoje É, no negócio, traz, né? traz, traz, traz. E a gente precisa se adaptar a isso, né? E vou te dizer que de tudo, quando a gente fala de atitude, tem a ver com atitude e coragem. A gente tem que ter atitude, né, de poder mudar, de saber entender, né, entender todo o seu contexto do que você está vivendo ali, e ter coragem para tomada de decisão, seja em cargo como representante, seja no cargo de liderança ou no cargo de gestão de contas, né? A gente tem que ter coragem para enfrentar justamente essas mudanças e o que o mercado está exigindo, né? Aí a tua decisão está ligada a vários aspectos, né? A decisão do cliente, se o médico de repente ele é pouco receptivo ao teu trabalho e você tomar a decisão se você vai continuar visitando esse cara ou não, né? Porque ele vai ter que respeitar você como profissional, principalmente se você tem a consciência que você está levando algo diferente ou está tentando prestar um serviço diferente para ele, né? Seja a decisão na liderança, onde você muitas vezes tem que tomar decisões que não são, né, as mais populares do mundo, né? Porque de fato você, quando lidar com pessoas, você tiver que demitir alguém ou até no momento de promover alguém, né? E você muitas vezes tem uma pessoa ali que talvez ela é menos vista, mas desenvolve um baita trabalho e você precisa trazer essa pessoa para ela, ó, você precisa se mostrar melhor, mostra o que você está fazendo, entendeu? Então você tem que trazer essa pessoa para o jogo também, né? Eu acho que passa um pouco disso, assim, eu pensando aqui em algumas dessas competências, talvez, né? Posso ter esquecido alguma coisa ou outra, mas sendo o mais natural e espontâneo possível, acho que são as que me vêm mais fortes aqui à cabeça. Não, excelente. São coisas que a gente vê, eu ouço com o ciclo contínuo das pessoas que vêm aqui Sim, trazendo essas coisas. Isso que é o mais interessante, que mostra que o caminho ele é muito semelhante, o seu com o dos outros convidados que aqui vieram. sim, Então, aproxima de quem está aqui assistindo, de quem vai assistir depois a gravação, o que que eu preciso fazer para ter uma carreira robusta? Depende de mim. Eu não posso terceirizar a minha carreira, eu tenho que entender que a minha carreira é não, minha. E é eu que construo ela. A não. empresa pode me dar alguns recursos, mas o grande recurso sou eu e eu que tenho que investir em mim. E esta chave precisa virar rápido, porque quanto É. antes você virar ela, antes você vai começar a investir em você e vai acelerar o seu aprendizado e a sua entrega de resultados. Isso aí é inevitável. Clemente, a Elber, gente está chegando aqui no final. Eu gostaria que você ah, complementasse, eu te interrompi, e fizesse não. as suas considerações finais, deixando aí os conselhos para quem vai ouvir, para quem está ouvindo, assistindo aqui com a gente, e para quem depois vai assistir a gravação. É. Não, eu só ia comentar que não sou eu, não é você, não vai ser ninguém que vai ter controle sobre a carreira de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa carreira, pelos nossos resultados. Óbvio, claro, eu estou falando assim, a gente precisa de apoio e tal, mas é a gente que vai conduzir, não vai ser ninguém. Ah, o meu gestor não me desenvolve.
então vai você atrás, Exato. sabe? Não é. A decisão é nossa, de como a gente quer conduzir nossa carreira, né? É óbvio que se você tem uma pessoa que está ali, que é a tua parceira mesmo, né, no sentido mais amplo, etc., do desenvolvimento, ok. Mas se você não tem, muitas vezes a gente não vai ter, cara, depende da gente. É a gente que vai ter que Exato. ir atrás disso, né? E acho que de tudo que a gente conversou aqui, né, eu só queria reforçar alguns pontos rapidamente, mas eu acho que assim, a motivação está dentro da gente, a nossa carreira está na nossa mão, né? Nós é que temos que tomar decisões sobre tudo relacionado à nossa carreira. Inclusive, quem hoje busca mentoria com você, ela tem que ter essa decisão de falar assim: hoje é importante eu vir aqui, vir e fazer um processo de mentoria com o Elber para eu poder me desenvolver mais na minha comunicação. Estou dando um exemplo esdrúxulo, né? Que pode ser isso. Ou para eu poder ter uma consciência maior sobre a minha capacidade de liderança. Que seja isso. Você vai buscar o formal, mas sabendo que o dia a dia, o relacionamento pessoal, o network que a gente desenvolve, né? Eu acho que para tudo, não é que você vai chegar, eu vou chegar aqui e falar, eu quero conversar com você porque eu preciso fazer network com você, não é isso, né? Mas você se aliar a pessoas que podem também fazer com que você cresça, te puxem, né? Eu acho que é um pouco disso. Não, perfeito. E mais uma Cara, vez agradeço aí, tá? O eu que espaço. agradeço aí a sua disponibilidade de poder participar, compartilhar aí a sua carreira, vários pontos aí que você trouxe de extrema relevância e importância aí para todas as pessoas. Eu quero convidar você que assistiu até agora, que está aqui, curta, comente, compartilhe, ajude a gente a fazer esse movimento chegar a mais pessoas. Uma das grandes maneiras é aprender com o outro, né? Então, pessoas que têm carreiras sólidas, que vêm aqui do ponto de encontro e que têm muito a contribuir com as suas experiências e seus conhecimentos que foram adquiridos ao longo da carreira. Demetrios, quero desejar muito sucesso para ti, meu camarada. Deus possa abençoar cada vez mais seus caminhos aí, você possa continuar trilhando uma carreira tão sólida e bonita na indústria farmacêutica. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Um abraço, Grande pessoal. Fica com abraço. Deus. Até a próxima. Fui!